Hoje é 14 de agosto de 2024, é meio-dia e qualquer coisa. Este Leite Fernandes vinha vindo de casa e passou em frente à FAAP, Faculdade de Arquitetura, onde há uma exposição com validade já prorrogada até começo de setembro, se a memória deste cronista não falha, correspondendo tal exposição a uma criatura maravilhosamente diferenciada, cujo nome completo é Salvador Domênico Felipe Dalí. Salvador Dalí, com aquele bigode fininho que este escriba se acostumou a examinar, porque o Leite Fernandes já viajou bastante. Viajou a Europa toda há uns 50 anos atrás, principalmente foi aos Estados Unidos da América do Norte, especialmente para ver a exposição de Dalí no MoMA. Principalmente, diga-se de passagem, foi examinar uma obra que está, assim, lá no MoMA, creio eu, chamada Persistência da Memória. Nós temos algumas coincidências na vida que são equalizadas na cabeça deste velho cronista, como se houvesse uma sorte qualquer de racionalidade ou de vivacidade maior na racionalização cerebral, porque o Leite Fernandes, antes de passar pelo recinto ou à frente do prédio da FAAP, havia, como sempre é costume, é hábito, havia passado os olhos pela edição expressa e impressa do jornal Estadão, que persiste em usar o papel. Felizmente persiste, porque daria muito desgosto ao Paulo César Leite Fernandes se o Estadão ficasse limitado a essa caixinha retangular que se chama celular ou eletrônica, forma eletrônica de recordação das coisas. Eu devo dizer, outro dia eu disse que detestava frango, porque frango é muito feio. Eu tenho detestamento por galinha e frango e também odeio o celular. E sou obrigado a usá-lo, a carregá-lo. Mas, de qualquer forma, este Leite Fernandes passou à frente da FAAP e viu que havia a prorrogação de uma exposição de obras de Salvador Dalí, um gênio da pintura, uma criatura extravagante, dizem-no, ou disseram-no, desequilibrado. Quem disse
ou escreveu outro dia, de perto ninguém é normal. Caetano Veloso, nos seus 80 e poucos anos, 2 anos, creio eu, inferiores ao da irmã Maria Bethânia, ambos genialíssimos. Mas vamos manter o foco em Salvador Dalí com suas obras. Ele tem como uma das mais famosas exatamente uma denominada persistência da memória, que diz, sem perder a focagem no assunto da crônica, que diz com o começo dessa memorização, porque a edição impressa do jornal Estado de São Paulo de hoje é sobre, num certo sentido, envelhecimento, é sobre uma doença chamada Alzheimer e é sobre também uma outra perturbação de caráter neurológico chamada Parkinson. Esse Leite Fernandes tinha um medo enorme de Alzheimer, de Parkinson e, obviamente, do redutor ou do paralelo entre as duas, que se chama demência senil. Nós, seres humanos, nascemos, passamos a adolescência, amadurecemos, trabalhamos, fazemos bons filhos, às vezes, hoje menos, mas já fizemos 14, quando a atividade sexual somente era permitida para a geração, não se sabendo bem como é que se fazia o filho, não se conseguia entender o mistério da ovulação e a existência do espermatozoide. Isso lembra ao Paulo Sérgio também outra lembrança de Caetano Veloso, ou de outro, ele era um espermatozoide que deu certo. Os espermatozoides às vezes dão certo, na maioria das vezes, e em outras oportunidades, andam de lado e não produzem coisa excepcional. De qualquer maneira, já se vê que o Leite Fernandes não perdeu a memorização do assunto principal da crônica, que repete no título uma obra famosa de Salvador Dalí, A Persistência da Memória. Nós temos a memória episódica e nós temos a memorização que o Leite Fernandes, a falta de outra rememorização do produto, vai chamar de memória retrógrada, ou seja, a recordação daquilo que já foi no passado. O Leite Fernandes tem uma produção cerebral muito extravagante. Acabou de ler um livro sobre o cérebro humano, com seus milhões e milhões de compostos, enquadrando os acontecimentos ao lado, perto, longínquos, antecedendo mesmo eles produzidos pela pura e simples
Imaginação tem, o Paulo Sérgio, sim, uma expectativa muito grande a respeito de como funciona o próprio cérebro e como funcionam os cérebros dos circunstantes, podendo inclusive deitar falação de vez em quando sobre a chamada inteligência artificial, particularidade que os nossos juízes, que os nossos desembargadores, que os nossos ministros, inclusive do Supremo Tribunal Federal, têm examinado com muito gosto também, porque há muitos acórdãos que o Leite Fernandes examina hoje, dando a perceber que aquilo foi produzido pela chamada inteligência artificial. Nós estamos sendo conduzidos hoje em dia pela IA, ou seja, pela inteligência artificial, que permite ao Leite Fernandes, às vezes, até adivinhar o que um opositor vai dizer ou o que um ou outro circunstante vai pensar em sequência. Voltemos então ao assunto principal. A exposição na FAAP de Salvador Dalí, que não deve ser perdida, não, pois era e continua sendo, na lembrança de todos, um dos maiores pintores que a humanidade teve e que a humanidade tem um surrealista, um extraordinário perceptor de minúcias que a enorme e grande maioria do que existe por aí de gente não consegue captar. Salvador Dalí, com 1.500 obras deixadas para nós, e uma delas chamada A Persistência da Memória. Este Leite Fernandes tem memória retrógrada, ou seja, antiga, muito boa. É capaz de recordar minimamente o dia em que pulou de costas do bonde 3, lá em Santos, quando tinha seus 11 anos de idade, pulou de costas para impressionar uma namoradinha que tinha num dos bancos do bonde 3, na cidade praiana, da qual o Leite Fernandes tem muita saudade, não vai lá há uns 50 anos, mas tem saudade dela. O Paulo Sérgio se lembra exatamente do momento em que pulou do bonde andando, é uma expressão que é muito bem posta aí entre os populares, pulou do bonde andando, pulou de costas, escorregou no andaime daquele coletivo, caiu ao solo e uma das rodas do bonde passou-lhe tão perto do corpo que lhe extraiu um pedaço do salto do sapato do Colégio Marista, Colégio Santista, mantido pelos irmãos maristas, que fazem o Paulo Sérgio se relembrar todo dia de que precisa rezar suas orações quando acorda e quando é hora de dormir. A persistência da memória. E
com uma coincidência grande, repete, porque o jornal Estado de São Paulo hoje traz uma página inteira sobre Alzheimer, quiçá sobre Parkinson e pela diferenciada doença chamada demência senil. Aos 88 anos, este era o sintoma, ou este era o reduto das minúcias dos pavores que o Leite Fernandes tinha. Por exemplo, o Parkinson. Parkinson faz com que as mãos, principalmente as mãos, tremulem. Basta que o Leite Fernandes exiba as mãos aqui a esta luminária que lhe serve de derivação do pensamento para que se veja que as mãos do Paulo Sérgio são absolutamente firmes. Não há sinal de Parkinson aqui. Quanto ao Alzheimer, isso costuma começar a preocupar lá pelos 60 anos, 70, e se caracteriza, a maior parte das vezes, pela não relembrança de coisas acontecidas nos momentos anteriores. Porque a memória antiga, a memória posta no passado é preservada, como se nós tivéssemos duas caixinhas, uma contendo as coisas velhas e outra que deve conter as coisas novas. Então, Alzheimer diz sim com a não lembrança das rememorações persistentes segundos antes. Por exemplo, onde se guardou o celular, se a criatura pôs ou não. Antes de sair, a calcinha. Imagine-se uma senhora com Alzheimer esquecendo-se de colocar as roupas íntimas. Pode suceder. De repente, há neurologistas por aí que já tiveram uma expectativa desse gênero. Há uma diferença entre ter Alzheimer e estar estressado em razão de esforços múltiplos ligados às provocações que a vida traz. Para exemplificar tais perorações, este Leite Fernandes deve dizer a vocês que esta crônica de hoje, como a universalidade de todas as crônicas que o Leite Fernandes vem fazendo ao redor desses últimos 10, 12 anos, todas as crônicas que o Paulo Sérgio faz são inspiração advinda de momentos imediatamente antecedentes à escolha do assunto. O Leite Fernandes decidiu falar com vocês hoje sobre Salvador Dalí, que tem uma de suas obras magistrais denominada Persistência da Memória. Perceba-se o raciocínio coincidente. Sai o anúncio do Estadão sobre Alzheimer, deve ser lido por todos, não se sabe exatamente para quê, porque Alzheimer não tem cura. Ele vem ou ele não vem. Saiu no Estadão hoje uma página grande sobre Alzheimer, sobre velhice, sobre a demência
e não saiu coisa alguma sobre os dois momentos existenciais mais importantes que a vida tem. O primeiro, quando o feto pela primeira vez fala a palavra mamã ou papá. E o último, quando mantém a lucidez adequada a poder despedir-se de seus semelhantes, dos seus familiares e partir para conversar com o maioral. Leite Fernandes chama Deus de o maioral, que deve ter uma dose qualquer de benignidade para examinar aquela expressão criada ou repetida por Chico Buarque: procurando bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina é que não tem. Aquele momento em que a prestação de contas vem perante aquele que nós chamamos uns de criador e outros, como o Leite Fernandes, de maioral. Dito isto, o Leite Fernandes está a especificar muito bem que a memorização das palavras necessárias, convenientes ou imprescindíveis para que comece e termine esta crônica vieram espontaneamente deste cérebro. O Leite Fernandes não está a copiar, não está a ler, não tem um teleprompter preparado para que possa repetir aquilo que está a traduzir racionalmente de um pedaço de papel posto à frente, para que se saiba que este cérebro vai bem independentemente dos bilhões de neurônios que estão a viajar dentro desta velha cabeça que se mantém ainda firme e pronta, assim, ainda a examinar, enfrentar, definir, destrinçar e suportar os desafios que a advocacia criminal está ainda a trazer. Porque o Paulo Sérgio Leite Fernandes, um sentido bem modesto, muitíssimo simples, bastante seco e até rude, é aquilo que se chama, em linguagem elegante, um polímata. O que é um polímata? É alguém que costuma ou que persiste ou que teima em fazer coisas diferentes na vida. Então, o Leite Fernandes era um orador famoso, não o é mais. Famoso não, um orador conhecido, porque já fez muitos e muitos júris na vida. Hoje não mais, porque aos 88 anos continua com as pernas firmes, mas são preferidos aqueles mais jovens que se movimentam melhor, com uma certa dose de razão, porque as pernas precisam estar firmemente premidas ou premindo o solo a fim de que a criatura não se desequilibre. O Paulo Sérgio é um polímata vagabundo que escreve livros ainda, uns de direito, outros são um ou outro romance bonito, bem feito, sim. O Leite Fernandes fica com tanta inveja, com tanta expectativa em relação à exposição de Salvador Dalí, que há muitos e muitos anos o Leite Fernandes resolveu também pintar alguma coisa.
E fez obras, fez uma outra exposição vagabunda, assim, modesta também, mas pintou o retrato de uma negra, que se encontra fotografado tal retrato e posto abaixo do fim desta crônica. O Leite Fernandes, usando o lápis crayon, fez seu autorretrato há uns anos atrás. Não perfeito, não muito bonito, mas exponencial naquilo que significava ao tempo, porque o Leite Fernandes, há uns 20 anos atrás, ficou doente, disseram que ia morrer e não morreu. Está aqui conversando com vocês, modesta e ingenuamente, diga-se de passagem, mas querendo transmitir a vocês que está pleno de expectativa e de esperança naquilo que vai pretender produzir hoje, à tarde e amanhã. Acabou de dizer ao assistente que está a filmá-lo aqui à frente: o amanhã não existe. O amanhã é hoje, o amanhã é agora. Então, agora nós vamos terminar esta crônica, produto da inspiração e da persistência que este velho cérebro tem, e terminar a nossa conversa com aquela expressão que é tradicional: La nave va.